Fala, rapaziada. Botafogo estreia amanhã na Copinha contra o Águia de Marabá, que faz a sua primeira participação no torneio, às 11 da manhã no estádio Joaquinzão. Eu tô com o notebook aqui do lado, lendo a notícia do Fogão Net para passar as principais informações para vocês e fazer alguns breves comentários sobre o que a gente espera dessa estreia do Glorioso amanhã. Beleza? Então, o jogo na Copinha amanhã às 11 da manhã vai ter transmissão da Record para o Rio de Janeiro e para vários outros estados, então vai ser tranquilo de acompanhar, né? Não vamos passar aquele perrengue que durante vários anos o Botafoguense passou. Eu lembro que quando eu era moleque, pô, Botafogo na Copinha era praticamente impossível de assistir porque nunca tinha transmissão e a gente ficava ali, como em vários outros campeonatos, querendo buscar alguma informação e na era da não internet ficava mais difícil ainda. Hoje vocês, molecada, tá muito fácil para conseguir achar cada tipo de informação, cada coisa que procurar. Mas vamos lá. A gente chega com expectativa amanhã, porque esse time do Sub-20, ele foi campeão é, de dois torneios no Sub-20 e um no Sub-19, né? No Sub-20 foi o Campeonato Carioca e a Copa Rio, e no Sub-19 foi a Dallas Cup, aquele torneio que os times vão lá para os Estados Unidos e tal. Então foi legal porque o Botafogo teve mais um reconhecimento internacional, né? O clube expõe a marca e a molecada também fica em evidência, sendo vista mundialmente. Então isso faz com que os atletas, creio eu, tenham até mais empolgação para poder, inclusive até fazer aquela uma das primeiras viagens internacionais como atleta. Isso deve dar uma motivação muito maneira para a molecada. Eu, particularmente, ficaria muito motivado com isso. O elenco é comandado pelo técnico Rodrigo Belão. Segundo a galera que tem mais acesso ao clube, ele vem fazendo um bom trabalho, na verdade, um trabalho excelente. Ele que herdou aquele time do técnico Carlos Leiria, né? E um time que teve seus principais atletas partindo para outros desafios, né? Tinha o Yarlen e outros atletas que chegaram a ter boas atuações ou atuações promissoras no time profissional. Esses atletas saíram e estão em outros países aí, tocando suas carreiras e iniciando de fato o seu pontapé inicial no profissional. Então, é, a gente conta com alguns destaques, entre eles o Cauã Toledo, que já teve participações no time de cima, e o mais badalado atualmente, o panamenho Kadir, que já até fez 2 gols garantindo vitória para o Botafogo recentemente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Passando aqui sobre as notícias, vamos dar uma olhadinha sobre os inscritos e a provável escalação na verdade. Vou ficar meio de lado, mas a gente segue junto aqui, tá? O técnico Rodrigo Belão deve ir a campo com Rian, Luca, Cadu, Danilo, Justino e Gabriel Abdias. Marquinhos, que a galera fala que é um bom jogador também. Lucas Camilo ou Bernardo Valim, o Cauã Zapelini, que a gente já conhece bem, Caio Vale, Cadir e Cauã Toledo, tá? Falei alguns nomes a mais porque tem ali uma dúvida no meio de campo entre o Lucas Camilo e o Bernardo Valim. Outros atletas mais conhecidos da torcida, que já tem grandes atuações ou atuações mais do que promissoras no time profissional, principalmente nas últimas 5, 6 rodadas, também estão inscritos, mas não viajaram com o clube. Por exemplo, o goleiro Christian Lor, Álvaro Montoro e o nosso pontinha que vem atuando mais pela esquerda, Jordan Barreira, que já marcou inclusive um golaço de voleio ali, estilo Bebeto, né? Que eu era muito fã quando era moleque. Ficaram no Rio, mas eles podem ser utilizados em umas fases mais avançadas, caso o Botafogo comece a ter um êxito que a gente deseja. Já sobre o Águia de Marabá, como eu já citei anteriormente, é a primeira participação do clube na Copinha e a equipe é dirigida pelo técnico Ronan Tieser Rodrigues. Eles encararam uma viagem de 2 dias de Marabá até chegar em Taubaté na tarde do último dia primeiro. É muito impressionante, né, a diferença de estrutura entre os clubes que participam da Copinha e também a caminhada que eles têm para chegar ali. Algumas vezes, muitos desses times agarram essa oportunidade e têm destaques e atuações muito boas, surpreendentes na Copinha. Falando sobre estrutura, agora já que sem não mais ler, né, deixando de ler sobre a notícia especificamente, eu quero ressaltar que o Botafogo dessa vez teve uma estrutura absurdamente excelente para os atletas da sua categoria de base. Os atletas passaram dias, né, treinando
se preparando para a Copinha São Paulo. Eu tenho certeza de que essa foi a melhor preparação de todos os tempos de um time eh, juvenil, um time das categorias de base do Botafogo para uma Copinha. Então, eles estão tendo aquela estrutura que o Botafogo profissional também nunca teve, que é uma estrutura recente, que vem sendo renovada, atualizada e de fato implementada a cada mês. Coisas novas vão sendo implementadas lá. Então, o próprio time profissional, quando voltar, já vai ter a questão da área molhada evoluindo, né? Que é a parte mais específica de trabalho em meio líquido, como a gente diz na educação física. E eu creio que a gente pode ter sim uma possibilidade de uma surpresa boa nessa copinha, né? Porque eh, tendo estrutura, tendo um trabalho com antecedência e principalmente todo o suporte técnico e de aparelhagem que o nosso novo CT tem, isso pode refletir, talvez não ainda nessa atuação dessa copinha nova, né? Essa copinha que está acontecendo, já começou nesse fim de semana, mas para os próximos desafios do time juvenil, isso com certeza vai se refletir aí em toda a categoria de base, não só no juvenil, mas no sub-20 como um todo, né? Acabei me embolando um pouquinho aqui no final, mas é isso, galera. O árbitro da partida é Leandro Ariel, com os assistentes 1 e 2, em sequência, Osvaldo Apipe, Anderson Lucas e o quarto árbitro, Rodrigo Santos. Botafogo vai então com expectativa e a gente fala agora dos próximos jogos. Amanhã, 11 da manhã, com transmissão da Record e da Exports, um canal que eu conheci recentemente, nem sei se é tão novo assim, mas tá transmitindo bastante coisa interessante e que as TVs por assinatura e as TVs abertas não vinham transmitindo, então eu tenho assistido bastante esse canal. Na quarta-feira, dia 7, às 21h30, o Botafogo enfrenta o Estrela de Março. E a transmissão, segundo o Fogão Net, é da Cazé TV. E já no sábado, fechando a rodada contra o pessoal da casa, né, Taubaté, o Botafogo novamente com transmissão da X-Sports entra em campo às 19 horas. Então, expectativa muito grande, o ano começando, categorias de base aí com expectativa de uma boa atuação e de surpresas de um excelente resultado na Copinha. Vamos acreditar e amanhã de manhã a gente assiste às 11 da manhã, Botafogo e Águia de Marabá. A gente volta aí nos próximos dias para falar da programação do time profissional que se representa e já tem em janeiro Campeonato Carioca e também Campeonato Brasileiro. Vamos em frente, esse é o Botafogo Literário, eu sou Daniel Góes, jornalista, e a gente segue falando de Botafogo aqui no dia a dia, sempre que possível. Um abraço, comenta, compartilha e segue aí para ajudar o canal a crescer. Até mais, valeu!